Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Deixa eu ver se já tem alguém chegando. Olá, boa noite. Tem alguém aqui comigo? Vocês estão me ouvindo? Já vou começar a falar sobre o processo de mudança de hábitos, mas antes eu quero ver se vocês estão conseguindo me ouvir, se está tudo certo. Estão conseguindo me ouvir? Ah, agora sim, as pessoas estão começando a entrar. Olá! Vocês estão conseguindo me ouvir? Olá! Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo o áudio? Vocês conseguem me ouvir aqui? Tudo certo? Podemos começar? Tudo certo com áudio, pessoal? Uhum. Ok, ótimo. Vamos lá então. Bom, hoje, nessa live de esquenta, pro projeto que vai começar agora em novembro, vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas agora eu quero já começar a entrar no conteúdo de hoje, porque eu sei que quem está aqui é porque quer comer melhor, fazer mais atividade física, porque é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, certo? Bom, já quero começar falando com vocês sobre o que é isso, né? O que é comer melhor, como assim, sobre o que exatamente eu tô falando, porque algumas pessoas já me acompanham aqui há algum tempo, já conhecem o meu conteúdo, sabe que é voltado para alimentação, para a prática de atividade física. Eu trabalho com as demandas alimentares no meu consultório, tanto demandas de emagrecimento quanto de transtornos alimentares. E hoje eu quero começar a falar um pouco sobre como é que a gente faz para mudar um hábito alimentar, como é que a gente faz para começar a se alimentar melhor, melhorar a nossa alimentação e fazer mais atividade física. Bom, pessoal, eu vou olhar para cá, porque eu fiz um roteiro e eu não quero deixar de falar nada aqui, tá bom? Ó, quando eu falo sobre comer melhor, eu gosto de usar esse termo porque a gente começa a desassociar da ideia de dieta, né? As pessoas geralmente têm um estigma assim, em relação à dieta. Veem a dieta como um sacrifício, é algo que é muito difícil de fazer. E também existe assim um pouco daquela confusão de que comida saudável é uma comida que é pouco calórica ou é uma comida mais natural. E aí a gente começa a entrar naquela mentalidade de dieta que é de separar os alimentos, né, em alimentos saudáveis e alimentos que são ruins, que eu não devo comer, alimentos que engordam. E a gente sabe que isso acaba gerando um problema, né, quando a gente separa muitas coisas, porque vira aquela mentalidade tudo ou nada, né? Ou eu deixo de comer todos os alimentos que são proibidos, ou eu quero comer aquilo ali o tempo todo. E aí a gente fala dos exageros, das compulsões. Então aqui, quando a gente fala de comida saudável, a gente pode pensar que a gente está falando de vários tipos de comida, né? Porque não existe um alimento especificamente que vai melhorar ou piorar a nossa saúde necessariamente, né? É claro que sim, a gente tem exceções. Alimentos que causam alergias, aditivos ultraprocessados que a gente sabe que tem um potencial de causar um dano para a nossa saúde, né? Então aí a gente está falando de exceções que são alimentos, compostos, aditivos que realmente podem atrapalhar, né? Prejudicar a nossa saúde. Mas tirando isso, pessoal, alimentação saudável são os alimentos que a gente come no geral, é a nossa alimentação no geral. A gente não está falando de um alimento específico, tá? Ou de um grupo alimentar específico. Então,
Quando eu começo a estudar sobre essa área de alimentação, sobre o comportamento alimentar, né, sobre a mudança de hábito no comportamento alimentar, a gente começa a entender que comer de forma saudável não é só sobre o que você come, né, o alimento especificamente, mas também é como você come. Você come de forma rápida? Você come andando para lá e para cá? Você come enquanto você trabalha? Muitas pessoas hoje fazem home office e comem enquanto trabalham, né? Então a gente tem aí uma atenção dividida ali enquanto você está se alimentando. Bom, além disso, tem quanto você come. Né? Você come de uma forma exagerada, para além da sua saciedade, ou você come pouco, porque você quer emagrecer, porque você está aí tentando fazer uma dieta mais restritiva, ou pular algumas refeições com esse objetivo de emagrecimento. Tem também quando a gente come. Você come quando você está com fome, você come quando você sente vontade, você come diante de oportunidade. Ou você come quando você se sente mal emocionalmente. Quando você está mais triste ou mais ansioso. Isso é importante a gente pensar, né? Então, não só o que, mas também como, quanto, quando você come. E a gente vai começar a entender também que a motivação para mudar o comportamento, ela não deve estar só no resultado de emagrecer, né? Por isso que eu não vou falar aqui de uma alimentação para emagrecer ou uma dieta para emagrecer, porque a gente vai começar a entender aqui hoje que quando a gente foca muito no resultado, a gente pode acabar tendo um problema, tá? Então, é bem diferente, né? A gente focar em querer emagrecer 5 quilos ou 10 quilos ou focar em querer ser uma pessoa que se alimenta melhor e tem uma prática de atividade física constante. São caminhos diferentes. A forma como a gente encara, né, essas coisas é bem diferente. Então, a gente está falando sobre comer melhor, tá? Que é esse comer mais global, não só do que a gente come, mas de vários aspectos. E também, nosso objetivo aqui, nosso segundo objetivo aqui é ter um corpo mais ativo, tá? E aí, mais uma vez, o foco aqui não é emagrecimento necessariamente, mas em conseguir fazer uma atividade física, conseguir ser constante numa atividade física. Seja ela formal ou informal, né? Geralmente a gente pensa na atividade física como um treino, academia, mas também pode ser informal, né? Tem pessoas que têm estilos de vida muito sedentários e só da pessoa começar ali aí a andar um pouco mais a pé ou começar a subir escada ao invés do elevador, são pequenas mudanças que pode fazer com que a pessoa tenha um estilo de vida mais ativo no final das contas, tá? Andar de bicicleta, né, fazer outras coisas. E aí, pessoal, se você já tentou fazer essas mudanças aqui, que é o objetivo, né, desse programa aqui, das próximas lives, se você já tentou fazer essa mudança, você sabe que não é fácil, né? A gente precisa de esforço, de disciplina, né, de assumir aquele adulto responsável, de falar, não, eu quero ficar aqui tranquilo, eu quero dormir, ou eu quero comer isso aqui, mas eu tenho esse objetivo, eu preciso fazer diferente, assumir essa responsabilidade do que eu quero para mim, tá? Então, envolve isso e envolve muita disciplina também, certo? E a gente sabe que essas mudanças alimentares, elas necessitam de aquisição de novos conhecimentos, habilidades, tá? Tempo, né, para praticar as coisas, para a gente ver a diferença na prática, que são necessários para vários processos, inclusive preparar os alimentos, né? A gente não pode romantizar e achar que a vida saudável, né, o estilo de vida saudável é muito fácil, é muito simples, porque envolve muitas coisas. Preparação de alimentos, né, envolve você fazer as compras, armazenar tudo, enfim. É bastante coisa, atividade física também, tá? A gente começa a se aproximar dos nossos objetivos quando a gente se esforça para fazer aquilo que está no nosso alcance, né? Então, eu até coloquei aqui que a disciplina é essa ponte, né, que liga os nossos sonhos aos nossos objetivos. Ela aumenta as chances de dar certo, tá?
É claro que a nossa capacidade ela é limitada. Eu até falei um pouco sobre isso hoje nos stories aqui, que a gente vive em um ambiente que é obesogênico, um ambiente que fornece as condições necessárias para a gente desenvolver um sobrepeso, uma obesidade. Né? Então, a gente vive nesse ambiente, isso limita, dificulta a mudança, mas a gente também tem aquilo que está no nosso alcance de fazer, tá? E pequenos ajustes no nosso comportamento podem, se a gente mantém a constância, levar a grandes resultados, tá? Com o tempo, tá? Então, a disciplina é essa ponte, né, que possibilita, fornece as condições ali para a gente chegar aonde a gente quer. Então, se a gente quer sair desse comportamento, né, é o nosso objetivo aqui, sair do comportamento que te prejudica, que é comer de uma forma sem respeitar a sua saciedade, de uma forma desequilibrada, assim, no automático e também sedentário, para ir para o ponto B, né, que é uma pessoa fisicamente ativa, que consegue se alimentar bem, de uma forma equilibrada, come até a saciedade e que, por conta disso, consegue os benefícios dessas práticas, né, desse comportamento repetido. Então, maior controle do peso, fica mais fácil manter o peso ali normal, né, a mobilidade, melhora a autoestima, melhora a saúde, né, para quem sofre aí de problemas de saúde. Então, a gente precisa entender que esse processo de sair do ponto A para o ponto B é um processo realmente, né? Não é uma corrida aí de 100 metros, mas é uma maratona. A gente precisa fazer e continuar fazendo. O caminho é longo. Na verdade, é um caminho que não tem fim, né? Não tem uma linha de chegada. E é aqui que diferencia, né? O resultado, quando a gente foca no resultado, em emagrecer 10 quilos, 5 quilos, 7 quilos, e quando a gente foca em realmente ser diferente, né? Ter um estilo de vida que, como consequência, a gente tem esses resultados. A gente vai falar mais sobre isso pra frente, tá? Mas esse caminho é longo, ele não tem fim, porque realmente a gente está buscando uma mudança de estilo de vida, do que a gente faz com constância na nossa vida. E para manter os ganhos, né, os benefícios, a gente precisa manter o comportamento, tá? Então, para você manter o emagrecimento, você precisa se manter comendo bem, se alimentando bem e praticando atividade física, né? Então, é como se você estivesse participando de uma corrida, você chega no final da corrida, você ganha o seu prêmio, mas você precisa continuar correndo para continuar com aquele troféu, né? É a mesma ideia aqui, né? Como se não tivesse fim. Por mais que você chegue no seu objetivo de emagrecimento, você precisa continuar fazendo para continuar com aquele benefício, tá? Então a gente está falando realmente de uma mudança de longo prazo. E eu acho que é importante falar disso aqui bem no início, para que a gente comece a construir essa mentalidade de longo prazo, que é o que dificulta muito as pessoas de conseguirem se manter nesse processo até conseguir mudar de fato e automatizar o comportamento, tá? Então, na quarta-feira agora, né, já vai ser início, dia 1º de novembro, já vai ter uma live falando exclusivamente disso, do processo versus o resultado, como é que a gente lida com isso, tá? Vou falar mais disso na quarta-feira. Hoje eu só quero que vocês comecem a entender essa mentalidade de longo prazo, tá? E aí, pode ser que quem está aqui me escutando comece a pensar assim, puxa, Jennifer, que difícil, então. É muito difícil mudar, não sei se eu vou conseguir, tem que esforçar muito, né? Ter disciplina é muito difícil, nunca consegui ter disciplina com as coisas, sempre começo e paro. Gente, quero que vocês entendam que, assim, realmente existe uma dificuldade que ela é inerente à situação, tá? Mas o sacrifício, né, que é o que as pessoas têm em mente, é muito diferente do esforço, tá? E um outro ponto que eu acho que é importante a gente se lembrar é que quando a gente vai repetindo o nosso comportamento, esse comportamento ele vai se automatizando, vai virando um hábito. Então, a gente consegue repetir e se esforçar menos nessa repetição, como se ficasse mais fácil repetir aquele comportamento.
tá? Então vai ficando menos difícil, menos custoso de executar aquele comportamento. Então, isso, né, quando vai ficando mais fácil, significa que está se formando ali o hábito. E outra coisa, a gente não precisa mudar tudo de uma vez, tá? Como eu já falei aqui, pequenas mudanças, se a gente mantém a constância, a gente consegue no longo prazo ver uma grande mudança, tá? Um grande resultado. A disciplina, ela não é uma imposição rígida, tá? Não precisa ser penoso, não precisa ser custoso, não precisa ser super difícil de fazer. Tem um esforço, né? A disciplina envolve um esforço, mas não precisa ser esse sacrifício. Eu até falei isso hoje nos stories. Se você começou a mudar um comportamento agora e tá super difícil, talvez você esteja fazendo isso errado. Porque quando a gente começa muito difícil, a gente tem dificuldade de continuar, né? Geralmente, a gente começa por aquilo que é o mais fácil de fazer, tá? Então, muitas pessoas começam na empolgação, prometendo mil e uma coisas, né? E não cumpre. Porque prometer, pessoal, a gente precisa entender isso, né? Prometer uma coisa e a gente não cumprir, prometer alguma coisa que a gente não vai conseguir cumprir, só gera mais frustração. E isso começa com o tempo a afetar a nossa autoestima, né? A nossa autoeficácia, essa capacidade que a gente tem de entender que a gente consegue dar conta de resolver as coisas. Se a gente fala que vai fazer, a gente faz. Né? Então, quando a gente vai prometendo e não vai fazendo, isso vai começando a abalar a nossa autoconfiança. E aí vai ficando cada vez realmente mais difícil de fazer, porque a pessoa começa a acreditar que ela não consegue mudar, porque ela já tentou tantas vezes. Esse acúmulo de fracassos vai comprometendo muito a autoestima. Então, não começa prometendo uma coisa que você sabe que você não vai cumprir, ou que você vai ter muita dificuldade de cumprir. A gente sempre começa por aquilo que é mais fácil, tá? E que tem um outro ponto importante. Por que que a gente promete e depois não cumpre? Isso é muito importante. Muitas vezes você não cumpre as coisas que você promete porque você está desconsiderando elementos do seu funcionamento. Algumas pessoas falam assim: ai, Jennifer, eu me dou muita desculpa, eu falo que eu vou fazer, chega na hora, eu me dou um tanto de desculpa e acabo não fazendo. Tá bom, só que isso vai acontecer. Você vai se dar desculpa. Gente, isso acontece com todo mundo. Todo mundo, no processo de mudança de um comportamento, vai enfrentar inúmeros sabotadores, tá? Tanto externos, né? Então a gente falou um pouco desse ambiente obesogênico, quanto internos. Dificuldades internas, tá? Com você mesmo, com seus hábitos, né? Porque se a gente for parar para pensar, os nossos hábitos antigos, eles só estão tentando se manter por um princípio de economia de energia. Sempre que a gente está falando de começar um novo hábito, a gente está falando também de modificar um hábito antigo, modificar o que eu já estava fazendo. Então, se eu quero começar o hábito de fazer atividade física, eu vou precisar modificar o hábito de ficar ali sedentário, né? Então, no horário que eu vou fazer atividade física de manhã, antes eu ficava dormindo, ou eu ficava ali no Instagram rolando, né? O feed. E agora eu vou fazer uma atividade física. Então eu preciso modificar o hábito antigo de rolar o feed de manhã para começar a implementar esse novo hábito, tá? Então, esse hábito antigo, ele só está tentando se manter. Por quê? Porque é o mesmo princípio, né? A pessoa começa a fazer, vai repetindo, vai se automatizando aquele comportamento, vai ficando mais fácil de fazer para gastar menos energia, tá? Então, esses hábitos antigos, eles só estão tentando se manter. É assim para todo mundo. Então, a tendência, né, mais forte vai ser de fazer o hábito antigo e não o novo. Para implementar um novo hábito, aí a gente entra, né, com esforço, com esse processo bem cognitivo de entender o porquê que eu quero aquilo, né, a minha motivação para fazer, porque no início realmente demanda um esforço maior, até que eu repito e se torna um hábito. Tá? Então, gasta bastante energia, né, para implementar um novo hábito. E a nossa bateria de energia, ela é limitada, né? Como se a gente tivesse realmente uma bateria do celular aqui. Daqui a pouco você vai carregar o seu celular,
né? À noite, a gente também tem essa disciplina como se fosse uma bateria, né? A gente não consegue ter disciplina para tudo. E aí a gente vai automatizando, aí aqui a gente entra com outras habilidades, né, de planejamento, de organização, que a gente vai falar mais pra frente. Mas não adianta querer começar tudo correndo na empolgação, porque o resultado ele não é de um dia para o outro, né? A gente vai aos pouquinhos mudando, tá? Então, para a gente não se frustrar, a gente vai começar pelo mais fácil, tá? E muitas pessoas subestimam muito, né, as pequenas mudanças, fazer pequenas mudanças ali no dia, na sua rotina. Mas, pessoal, as pessoas entram, né, nesse pensamento de tudo ou nada, ou de perfeccionismo, que é assim, preciso ter as condições perfeitas, se eu não fizer tudo do jeito que eu acho que é o certo, se eu fizer só 15 minutos de atividade física 2 vezes na semana, vai ser muito pouco, eu não vou ter resultado nenhum, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Mas as coisas não são assim, né? O resultado de você fazer 15 minutos de atividade física 2 dias na semana, no curto prazo, pode ser quase nenhum, né? Quase nenhum resultado. Mas se você mantém isso, né? Vamos pensar aí em 3 meses, vamos pensar em 6 meses, em 1 ano. Né? Vamos pensar só nesse ano. A gente tem novembro, dezembro, 2 meses. Se você consegue fazer 15 minutos de atividade física 2 vezes na semana, você já vai começar 2024 com um hábito, né, ali, com um comportamento já muito mais estabelecido, tá? Você já vai ter começado a sair aí do sedentarismo e ter dado os primeiros passos, tá? É claro que a gente sempre procura, com constância, fazer mais, fazer melhor, mas o início é sempre do mais fácil, daquilo que eu consigo fazer, daquilo que é mais fácil de realizar, que diminui a chance de eu procrastinar, de eu me frustrar com a atividade, tá bom? Então, pessoal, essas lives, elas vão ter mapas mentais, tá? Eu vou disponibilizar aqui para vocês. E no mapa mental dessa live de hoje, né, essa é uma live de esquenta para as lives que vão acontecer aqui em novembro. Essa live já vai ter um mapa mental e nesse mapa eu coloquei algumas opções de passos, pequenos passos, né? Inspirações para vocês, para começarem a mudar o comportamento de vocês no sentido de comer melhor e ter um corpo mais ativo, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui, né? Se aproximar disso. Uma alimentação melhor e um corpo mais ativo, fisicamente mais ativo. Tá bom? Então, essas lives vão ser bem curtinhas. A gente já tá finalizando aqui por hoje. Quero só explicar para vocês que como é que vai funcionar agora o próximo mês, tá? Mas para fechar essa live aqui, quero que vocês entendam isso, tá? A escolha dos nossos hábitos é a escolha também do nosso futuro, tá? É claro que, como a gente falou aqui, tem uma parte que é muito difícil com que a gente consiga mudar, né? Sempre vão ter coisas que fogem do nosso controle. A gente falou aqui hoje do ambiente obesogênico, mas a gente também tem a nossa responsabilidade, né? Aquilo que a gente pode fazer diante das condições que a gente tem. E eu acredito que é sempre possível melhorar, mesmo que seja um pouquinho. E um pouquinho, se a gente consegue ser constante, isso tem um resultado muito bom no longo prazo, tá? Eu quero que vocês pensem muito nisso, assim, no longo prazo. Porque enquanto você continuar pensando só no curto prazo, em emagrecer no curto prazo, vocês vão continuar se frustrando, entrando em dieta restritiva, dieta da moda, tomando shake, tomando um tanto de coisa que só piora a saúde, né, no longo prazo. Hoje a gente já sabe que mais de 80%, né, das pessoas que fazem dietas restritivas acabam ganhando peso novamente. Então, esse não é o caminho, tá? Vamos começar a fazer essas mudanças aos poucos e pensando sempre no longo prazo. Tá bom, pessoal? Então, essa live de hoje vai ter um mapa mental, tá? Eu vou postar aqui no meu perfil. E também esse mapa mental vai estar disponível para download. Então, se você perdeu a live, se você quer ver os pontos principais da live, fiz um mapa mental muito legal, vai estar disponível para download
lá na comunidade do Telegram, completamente gratuito. Se você quiser acessar, é só você entrar no meu perfil, entrar lá no link da comunidade, entrar lá, que eu já vou disponibilizar 100% gratuito, tá? Jennifer, como que vai ser o mês de novembro por aqui? Né? Você tá falando tanto aí, faltam só 2 dias para começar, mas começar o quê? Então vamos lá. Em novembro, eu vou fazer aqui uma série de lives. E vão ser lives nesse sentido. Quero ajudar vocês a se aproximar desse objetivo de comer melhor e ter um corpo mais ativo, porque é com isso que a gente chega, né, no tão sonhado objetivo da maioria das pessoas que está aqui, que é perder peso, que é emagrecer, né, que é um dos motivos, dos grandes motivos pelos quais as pessoas procuram o atendimento, né, psicológico. Então, quero ajudar vocês aqui nesse sentido. E a gente vai falar sobre várias coisas nessas lives, tá? Eu vou falar sobre o processo de mudança, como que é essa mudança, né? De eu não ter consciência do que eu preciso mudar até eu conseguir formar um hábito, como que funciona o processo de mudança, como que funciona a formação de um hábito. Eu vou falar sobre planejamento, sobre procrastinação, sobre motivação, sobre autorresponsabilidade, sobre flexibilidade psicológica e também um pouco sobre o grande dilema das pessoas, que é viver o hoje ou planejar o futuro, né? As pessoas ficam nesse dilema. Será que eu aproveito agora ou eu me esforço para ter um futuro melhor? A gente vai conversar sobre isso aqui. Essa live vai ficar salva, as próximas lives não ficarão salvas, tá? Então, se planejem para estar aqui, para acompanhar aqui no perfil. Nós teremos lives na segunda, na quarta e na sexta, às 18 horas, no mês de novembro inteiro. Cada live vai ser sobre um desses temas aqui. E todas as lives vão ter mapas mentais que vão ser disponibilizados lá no Telegram de uma forma completamente gratuita. Para você acessar, é só entrar lá no meu perfil, no link da bio. Entra no Telegram que você vai conseguir baixar lá. Lá no Telegram também vou colocar materiais extras, tá? Então, para construir essas lives, pessoal, tem toda uma referência por trás. Né? Tem vários livros aqui que eu já estudei, que eu já li, cursos que eu já fiz, né? Todo um conhecimento aí da área de psicologia, mas também de alguns livros que eu peguei e que eu vou compartilhar lá no Telegram também. Então, se você quer aprofundar nesse processo de mudança, entra lá na comunidade para você acompanhar, tá bom? Então é isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira live. A gente se vê aqui na quarta-feira, às 18 horas. Tá bom, pessoal? Lembrando que são sempre lives assim, curtas, breves, com teoria, mas também com essa parte prática, tá? Hoje a gente começou a entender como que mini hábitos, né? Pequenos hábitos aí, a gente dividir essas tarefas grandes em pequenas porções de comportamento repetidas com constância podem gerar um efeito aí muito grande no longo prazo. Certo? Então a gente fica por aqui. Abraço para vocês. Até mais.